Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra aqui em Tiago, um versículo. Tiago capítulo 3, o versículo 8 diz assim, ó. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. E ninguém a pode controlar. Que coisa, hein? Um pedacinho tão pequeno e ninguém pode controlar. Por quê? Porque às vezes nós falamos demais. A palavra de Deus diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. Pronto para ouvir, tardio para falar, né? E ele diz assim no versículo 9: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecida com Deus. Veja que coisa! As pessoas foram criadas parecida com Deus e nós usamos a mesma língua para, amaldiçoar essas pessoas. E usamos a mesma língua para agradecer a Deus. Então a Bíblia chega a falar que nós não temos o que? Controle. Ele diz, ó, tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecida com Deus. Que coisa, hein? 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tá vendo? Não pode ser assim. Nós temos que se controlar. Temos que se controlar. Temos que controlar. E como que eu faço para me controlar? Vigia. Temos que vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí ele diz aqui no versículo 11, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, não tem como. Ele está falando, não tem como. A gente tem que fazer o quê? Refrear. Colocar ali, o discernimento, colocar ali a força, resistir e não fazer. Não fazer. Porque a língua que amaldiçoa é a língua que abençoa? Não. Você não vê Jesus amaldiçoando ninguém. Mas a gente tem a mania de querer julgar, de querer falar, de querer, ali estamos aqui abençoando, mas daqui a pouco estamos amaldiçoando. Jesus está nos dando uma lição aqui. Ele diz, olha, você está amaldiçoando a própria semelhança de Deus. Você está orando a Deus e daqui a pouco você está, falando coisas que desagradam a Deus. No 10 ele diz, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Você não pode ser assim, não. O apóstolo Paulo tem uma palavra que ele diz assim, ó, tem certas coisas que nós não devemos nem pronunciar. Nem pronunciar o que eles falam nas escondidas. A palavra assim. Em Efésios 6. Mas vamos vigiar. Porque o nosso sucesso depende de nós. O nosso fracasso depende de nós. Tudo vai depender de quem? De mim, de você. Então vamos lutar, vamos batalhar.
Vamos controlar. Na verdade, é ter um controle. Somos falhos, mas se nós se dedicarmos a buscarmos e conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus, as coisas serão diferentes. Que Deus abençoe.